Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Márcio, né, em nome da SECOR, por estar aqui com vocês hoje à tarde. Agradeço também a presença de todos, ainda mais, né, já o último painel, final de um evento assim que foi super instigante, com, né, uma riqueza de informações, né. E a gente fecha com assim, uma das temáticas que eu mais gosto, que é falar sobre o futuro. Eu não vou me delongar muito, já vou passar logo, até para a gente não atrasar mais, mas o projeto Brasil 2035, que é o que eu acho que instigou a criação dessa mesa nesse evento da SECOR, ele foi uma ideia, né, que surgiu dentro da SECOR e hoje já conta com várias instituições participando. Nós temos um comitê gestor do projeto, que é formado pelo IPEA, onde eu estou agora, e mais o Centro de Altos Estudos, mas temos aí o apoio de diversas instituições, uma delas até representada aqui na mesa, que é o CGE. Bom, eu já vou passar logo a palavra para o Leandro para fazer a apresentação dele. 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Elaine. Cumprimentar os membros da mesa, Ariel, Fanhane, Laplane. É uma honra compartilhar a mesa com vocês. Eu estou muito feliz. Eu acho que eu estou aqui pelo sistema de cotas, né? Cotas APO na mesa, essa vez coube a mim. Mas, enfim, feliz igual. Estou feliz, o Grêmio ganhou ontem, 4-0, e é sempre a coincidência. Quando tem seminário da SECOR, o Grêmio ganha. Tem que botar isso lá para o final do campeonato, que aí é mais garantia de título. Feliz aqui em compartilhar a mesa com o Ariel, um chefe de longa data, que desenvolvemos um projeto, considero um projeto bonito. Eu acho que hoje eu vejo, Ariel, com mais clareza a importância que foi aquele estudo da dimensão territorial do planejamento, e eu trouxe insumos dele para cá hoje, quer dizer, continua vivo. O esforço que fizemos lá atrás é um esforço que valeu a pena. E mais feliz ainda por a SECOR puxar esse debate. Projeto Brasil 2035, temos que valorizar muito isso, é a associação, nosso sindicato que está puxando isso, com um pouquinho de tristeza da SPI ainda não está participando do evento. Eu acho que o último grande estudo de longo prazo, médio, longo prazo que fizemos foi aquele ainda, Ariel, lá na tua gestão. Enfim, pode ter críticas, pode ter melhoramentos possíveis, mas foi uma boa experiência que eu acho que precisava ser retomada. E a carreira demonstrou maturidade para dizer, bom, se não está havendo ainda um grande interesse da administração de tocar esse projeto, vamos nós, enquanto analistas de planejamento, nos debruçar sobre uma reflexão desse tipo. Eu vou começar, então, a passar um pouco o que é o projeto, fazer algumas brincadeiras, na verdade, assim, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, eu vou brincar. Depois vocês ficam com as palestras sérias do Ariel, do Fanhane, do Mariano, que é muito mais interessante que a minha. Então, eu peguei algumas brincadeiras. Como eu sou de cota, sou cotista, eu tive também algumas vantagens. Que eu fui pegar algum material que já tinha passado no âmbito do projeto. Então, eu tenho aqui algumas informações que temo que os meus companheiros de mesa não têm. Então, nesse eu levo vantagem. O projeto do Brasil 2035 foi dividido nessas 4 grandes dimensões: social, político-institucional, econômico e territorial. Para cada uma delas, a gente vai fazer oficinas específicas que podem ainda ser desdobradas em outras oficinas que os parceiros já vêm demonstrando interesse em realizar, e 3 temas transversais, que são esses que estão aí demonstrados: água, meio ambiente, ciência e tecnologia. Dentro da dimensão político-institucional que me cabe, pode passar, por favor? Tem alguns temas, alguns elementos que já foram aparecendo numa rodada inicial de investigação preliminar. Um pouco para a gente testar a metodologia, a gente já fez algumas perguntas e tal, conseguiu captar alguns elementos para esse cenário a ser construído a futuro, que passam por essas dimensões aqui: contexto internacional, integração regional e política externa,
defesa nacional, Constituição e formatação do Estado brasileiro, democracia, forças políticas, partidos e eleições, federalismo, planejamento e gestão de políticas públicas. Então, o componente político-institucional do que será o cenário, os cenários do Brasil para 2035, dialogam com esses elementos aqui. Pode passar. Eu vou passar, então, cada um deles, fruto, então, dessa primeira rodada de perguntas que já fizemos, fruto de outro trabalho coordenado pela Elaine, que é o Mega Tendências Mundial 2030, também bebi lá do nosso estudo para pegar alguns vetores de desenvolvimento estratégico que tínhamos identificado à época, e vale destacar um estudo puxado por nós, mas também com a parceria do CGE, né, que também colaborou muito para o estudo naquela época. E os primeiros elementos que apareceram nas rodadas e pesquisas próprias diz respeito a essas incertezas com relações às principais alianças internacionais do Brasil a futuro. O que temos hoje, as principais alianças internacionais são ainda muito recentes. Certo? Tanto a Unasul, que é um grande legado da política externa do presidente Lula, mas é de 2008, é muito recente. BRICS também é muito recente, enquanto unidade, enquanto grupo político. Nas megas tendências aqui, eu vou falar um pouco mais à frente, está claro, quer dizer, a tendência é de crescente importância dos países do BRICS, mas do grupo político e econômico BRICS, aí já é uma dúvida. O quão consolidado este grupo estará em 2035, principalmente BRICS e Unasul, então, porque sei lá que já é menos, né? Eu digo, do ponto de vista da importância estratégica das alianças do Brasil. Um elemento que apareceu com algum destaque, eu pensei dessa rodada, diz respeito ao fortalecimento da relação com o México. E aí vem a brincadeira do final, que 2100, nessa rodada inicial já foram alguns elementos para 2100, apareceram, e um deles era esse, eu achei interessante trazer. Em 2100 não existe mais o Brasil, mas a República Federativa da América Latina, unindo todos os países da Terra do Fogo ao Rio Grande. Hein? Bonito, né? Esse é 2100, então está um pouco distante, mas esse elemento de fortalecimento da relação com o México eu achei interessante trazer para 2035. E é bom notar que dos vetores de desenvolvimento estratégico que nós tínhamos... Eita ferro! Que nós tínhamos identificado no estudo da dimensão territorial, a integração sul-americana apareceu em 2 territórios importantes, do Sul e Sudeste e do Centro-Oeste, com a perspectiva de exploração de projetos comuns com os vizinhos, ou conexão com a rede de cidades mundiais do Brasil e os polos do Cone Sul, na perspectiva de integração regional sul-americana. Bom, essas incertezas da integração regional ou das alianças estratégicas específicas do Brasil, em termos de política externa, sofrem uma influência também de um contexto maior. E aí você pode passar. Outra brincadeira, quer dizer, os próximos 8 anos já está um pouco delineado quem será a gente consegue antever, como exercício de cenarizações e prospectivas, como é que vai estar algumas questões no mundo em 2035. Quer dizer, nós estamos falando de 19 anos. A possibilidade de, nos próximos 8 anos, pouco menos da metade desse período, os Estados Unidos ser governado por alguma dessas 3 figuras, principalmente a Hillary ou o Trump, depois da super terça, né, que eu tinha o Bernie Sanders aqui, está maior. Depois de terça-feira eu diminui um pouco ele de tamanho, eu queria dar mais destaque para o pobrezinho. Mas, enfim, como o índice de reeleição dos presidentes norte-americanos é muito alto, há uma possibilidade de a gente e o mundo rumar por aí, certo? E a grande questão, outra que fica, então, depois dos Estados Unidos, é a China. Acho que a Esther comentou um pouco isso hoje de manhã, a respeito de qual será o ritmo de crescimento da China, certo? Então, isso também vai influenciar a perspectiva de inserção internacional do Brasil. Então, a gente já tem um plano quinquenal que eu não estou bem certo, eu tinha esses índices de 6,5% e 7% de crescimento. O fim da política de filho único da China também traz alguma influência no cenário econômico e político internacional. E aí a gente tem que pensar qual é o peso
que a China vai ter também no entorno imediato do Brasil, seja na América do Sul, a influência da China cada vez maior na região, e qual é a capacidade de resposta que os países vão ter nesse contexto, né? Vai ser uma coisa mais articulada ou mais isolada, caso a caso. Quer dizer, outra questão, bom, aí já nessa relação Estados Unidos, China, BRICS, também entra a Rússia, certo? E aí a Rússia, já trago essa outra brincadeira aqui, para o primeiro-ministro da Rússia, o mundo entrou em uma nova Guerra Fria. São elementos que estão aqui no presente, que a gente precisa monitorar para ver como é que eles vão evoluir para pintar o futuro, o cenário de 2035, certo? Como é que vai ser, pode passar, a relação tanto dos Estados Unidos com a Rússia, dos Estados Unidos com a China, dos Estados Unidos com a Europa. Outro elemento que a Esther comentou hoje de manhã, os britânicos, a maioria dos britânicos querendo sair, acho que a Inglaterra deve sair da União Europeia. E o que isso representa? Então, a União Europeia envidando todos os esforços para se manter como um centro importante, né, transnacional, como diz nas megas tendências, eu acho, e aí ter essas forças fragmentadoras que precisam ser muito bem analisadas. A tensão da União Europeia com a Rússia por conta da questão energética também é um ponto importante. Questão da segurança internacional, do ponto de vista dos ataques terroristas que tiveram recentemente na França e em outros países, quer dizer, como é que isso vai evoluir, certo? Pode passar? Disso tudo, quer dizer, também a somar com essas megas tendências mundiais de 2030, eu peguei, Elaine, as principais mega tendências 2030 do trabalho, no que diz respeito a esse cenário internacional. Então, a permanência da ideologia da globalização, o déficit de governança global, incerteza com relação à convergência ou conflitos, dada essa dificuldade, né, ou as incertezas com relação ao arcabouço multilateral, o multilateralismo, como é que vai ser essa governança internacional. Aqui dizendo, portanto, os esforços que a União Europeia deve envidar para se manter como centro transnacional de influência. E aí, como uma outra mega tendência, os Estados Unidos permanecerão a maior potência militar do mundo. Correto. Com uma independência energética, eu acho que foi um elemento importante que tem ali dentro, quer dizer, que acarretaria em queda no preço do petróleo, com maior competitividade da produção dos Estados Unidos, e isso gera, de novo, certo, um cenário internacional específico que a gente precisa avaliar para pintar, então, as possibilidades de inserção internacional do Brasil. Maior peso econômico da Ásia, crescimento da importância geopolítica dos BRICS, e eu fiz questão de ressaltar aqui dos BRICS como países isolados, certo? Estou falando de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas como bloco há incertezas também apontado aqui no Mega Tendência, como é que vai estar o grupo BRICS até 2030. E um crescimento da influência dos Estados Médios, apontando quais? Irã, Indonésia, Turquia, Paquistão, Nigéria e Egito. Próximo. Bom, isso tudo, do ponto de vista internacional, tem impactos em outro elemento importante do cenário político institucional, que são os reflexos disso para a segurança nacional. Então, quais são os riscos que para o Brasil, do ponto de vista de segurança internacional? Serão os mesmos de hoje? Serão outros? Então, tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de animais silvestres, tráfico de armas. O Brasil na rota dos grandes tráficos, será ou não será objeto de foco também desses ataques terroristas? Aí, grande evento, que é a Rio 2016, né? Tem discussões nesse sentido. Riscos sobre o aquífero Guarani, já que a água é um tema transversal a todas as dimensões, a questão do aquífero Guarani, e se haverá alguma mudança significativa na política de antidrogas, né, no Brasil, ou de relaxamento, desse tipo enfim. Próximo. Outra coisa que aparece, então, nessa rodada de pesquisa do projeto,
é que o Brasil terá uma capacidade de defesa fortalecida. Até lá, então, projetos importantes que o Brasil já vem desenvolvendo hoje terão amadurecido, submarino nuclear e veículo de lançador de satélite. A dúvida é se isso gerará encadeamentos. Qual é a força da indústria de defesa como impulsionador da inovação científica e tecnológica no Brasil? Outra questão que aparece é a segurança no Atlântico Sul. Então, a Amazônia Azul será ou não será relevante do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento nacional? Qual é o papel da Amazônia Azul do ponto de vista do encadeamento de ciência, tecnologia e inovação nos próximos anos? De novo, um outro elemento do estudo da dimensão territorial, como vetor de desenvolvimento estratégico, justamente as relações do Brasil, principalmente dos estados, das regiões litorâneas, com o mar e os ambientes costeiros. Então, aqui, esse vetor, aqui é mais uma aposta, certo? Então, uma aposta naquele momento que a gente devia percorrer para conseguir o desenvolvimento e a estratégia de planejamento territorial que desenhávamos. Por hora, eu acho que isso ainda está longe de converter, de consolidar como uma realidade. Do ponto de vista, então, do cenário internacional, questões de defesa, eu passo para discutir território. Passou? Eu vou passar mais rápido isso, é só para mostrar o seguinte: a evolução territorial do Brasil, nos anos, em toda a sua história, começa lá em 1709, como é que era a divisão. Passa o próximo, que eu acho que o próximo é bastante sintético. Ele mostra, eu não sei, acho que vocês não estão conseguindo perceber muito bem. Pode ir passando, até não chegar num mais colorido, é para mostrar a dinâmica de como foram as evoluções da divisão política administrativa no Brasil. Quer dizer, nos últimos, aqui era 70 anos, mudou muito, e o IBGE nos traz a informação de que essa dinâmica específica do Brasil é uma das mais dinâmicas do mundo. E como é que isso vai estar em 2035, certo? Se seguimos esse mapa que tem aí, todos os projetos de divisão territorial, política administrativa, apenas no nível de estados, a gente teria um país bastante mais fragmentado do ponto de vista federativo. Obviamente que assim, não há de se pensar num cenário que tudo isso se realiza. Tivemos, em 2013, o plebiscito no Pará, que venceu o não, mas estão outras propostas aí em aberto que pode, eventualmente, resultar em alguma alteração da divisão política territorial brasileira. Seguindo, outro elemento importante, então, dessa reflexão é o sistema político eleitoral. E aí algumas coisas apareceram, eu achei importante trazer também. Participação social ampliada e efetiva, voto facultativo, quer dizer, o pessoal que respondeu aos questionários dizendo que em 2035 haverá voto facultativo no Brasil, não mais obrigatório. Sistema eleitoral será convertido a um sistema distrital. E surgimento de uma nova classe política de líderes. Aí eu fiz uma divisão aqui com outros elementos que vão um pouco ao contrário. Radicalização de grupos de interesse, impedindo a emergência do interesse público. E a Dilma Rousseff terminou seu mandato, Lula foi eleito novo presidente e vivemos no regime da República Bolivariana até 2035. Eu achei isso fenomenal. O próximo aqui, então, era a substituição do presidencialismo pelo parlamentarismo. A discussão de regime político, eu achei interessante trazer. Próximo, do ponto de vista do federalismo, eu já vou concluir, tá? Federalismo. Novo pacto federativo com maior protagonismo dos estados, é para isso que estamos caminhando? Ou consórcios interfederativos se consolidarão? Não precisamos criar novos grandes arranjos, os que estão aí já nascendo, mas sem muita força. Os consórcios municipais, tem essa iniciativa recente aqui, que envolve o Distrito Federal, do consórcio do Brasil Central, o Barel acho que acompanhou isso lá da SAI, que envolve não só apenas os estados do Centro-Oeste, mais Rondônia e Tocantins. Está aqui nascendo um novo... O Maranhão entrou também? Está nascendo um novo tipo de arranjo federativo que até 2035 ganhará força.
nova compreensão do rural, dos municípios pequenos, que foi um grande estudo que o MDA capitaneou no ano passado, o ano anterior. Como é que vai ser isso, certo? Pode passar. Do ponto de vista da Constituição, acho que tudo isso também tem um impacto na Constituição. E haverá, então, a questão que fica é, haverá uma revisão à Constituição Federal de 88, até 2035, é dizer, a Constituição Federal, em 2035, de 88, vai ter 47 anos. A Constituição nossa mais longeva, de todo o período do Brasil independente, durou 67 anos. Haverá uma revisão mais profunda, aquela ideia do passado morreu, de constituinte exclusiva para a reforma política e tal. Próximo. Tem uma questão específica de reforma de judiciário, eu vou passar, fica para apresentação. Administração pública, essa eu quero parar um pouquinho. Muita gente falando de reforma administrativa, a questão é saber que reforma, ou quantas reformas a gente vai ter até lá. A gente está no meio de uma que não sei se começou e não sei quando vai acabar. Uma coisa que nos é cara, né, enquanto carreira, a administração pública saberá gerenciar seus recursos humanos. Aí até 2035 eu sou taxativo nessa. Até 2035 haverá regulamentação da carreira de planejamento e orçamento. A Secor, aqui o Márcio, eu queria que isso terminasse o ano passado. Não terminou, nosso esforço é para terminar esse ano. Mas, enfim, até 2035, como não depende só de nós, a gente acha que consegue. Tecnologias ampliam o serviço. Então, passa o próximo, por favor. Essa é a agenda do Ministério do Planejamento. Agenda, o Estado necessário. Qual é a agenda que o Ministério do Planejamento está construindo hoje? É uma reorganização administrativa que dialoga com redução de custos, integração de políticas, gestão de pessoas, desburocratização, qualidade do gasto, fortalecimento da gestão e controle. É uma agenda, para mim, é uma agenda de gestão. A questão que fica e o planejamento? Há uma proposta de planejamento voltar à secretaria, a ser a CEPLAN da Presidência da República. Será que a gente está caminhando para esse cenário de um ministério ser um ministério de gestão, de administração e planejamento e orçamento talvez tomarem outro rumo? E aqui é uma pergunta também provocativa, surgida de outro colega APO, se discutir qualidade do gasto envolve auditoria da dívida pública até 2035. Bom, eu terminaria por aqui, mas eu vou fazer outra brincadeira, e agora é essa que eu falei que a culpa é da Elaine. Pode passar, por favor? O que a gente faz tudo isso e qual é o objetivo ao final? É construir cenários, certo? Se eu fosse uma pessoa séria e tivesse assistido direito às aulas do curso da Elaine, ela fala, bom, tem que ter no mínimo uns 4 cenários. Como aqui eu estava brincando, eu fiz 2 cenários. 2 cenários e com os elementos que pensei a partir dessa brincadeira, dessa reflexão, desses elementos que eu fui jogando por aí. Então, o primeiro cenário, Elaine, o cenário é guerra. É guerra. Estados Unidos adotam uma postura de isolamento com relação aos espaços de governança global no próximo decênio, tornando as tensões internacionais mais frequentes. Houve disputa entre China e Estados Unidos pela influência na América do Sul, e o ânimo da integração sul-americana diminuiu, e a influência norte-americana na região aumenta. A capacidade de defesa nacional aumentou de forma dependente, vinculada a acordos de cooperação com os Estados Unidos. No Brasil, a reforma da Constituição e o novo Pacto Federativo, conferindo maior poder aos Estados, e isso gera novas mudanças na divisão político-administrativa do país, e a competitividade entre os Estados aumenta. O voto passa a ser facultativo e a influência de grupos religiosos neopentecostais na política aumenta, gerando reação de outros grupos vinculados a outras religiões e minorias, com mais conflitos políticos. A participação social é controlada e o planejamento é um exercício formal. Não há melhorias significativas na organização do Estado e na gestão de servidores, mas novas tecnologias ampliam o acesso da população aos serviços públicos, cuja oferta passa a ser mais dividida entre o próprio Estado e entidades filantrópicas ligadas às igrejas e organizações da sociedade civil. Próximo. O próximo é um cenário mais bonitinho. Colaboração para o desenvolvimento. Então, os Estados Unidos adotam uma postura colaborativa com relação aos espaços de governança globais,
no próximo decênio, elevando o grau de relacionamento com a Ásia para o nível de uma parceria estratégica, isolando a Rússia e a Europa. Os BRICS, enquanto bloco, perde força, e o Brasil reforça seus laços com a América do Sul e África. A capacidade de defesa nacional aumenta em cooperação com seus vizinhos e a América do Sul se converte em um polo de poder. No Brasil, ganham forças arranjos interfederativos de cooperação e a integração social e econômica com os vizinhos se dá também no nível subnacional. O voto, nesse cenário, o voto também é facultativo e a participação social foi estimulada, fortalecendo as ferramentas de planejamento, gestão e controle com mecanismos de cooperação mais efetivo entre União e Estados. As trocas de experiência entre os entes modernizaram a administração pública com gestão de pessoas eficiente e prestação de serviços qualificados com amplo acesso da população. O Ministério do Planejamento volta a existir, depois de ter virado Secretaria Especial da Presidente da República, e a articulação com a gestão é sólida. Brincadeiras não são os cenários do estudo, são brincadeiras que a culpa é da Elaine, que falou que a gente tinha que contar uma historinha, que eram 4 cenários, enfim, eu aprendi isso, a culpa é dela. Mas a ideia, basicamente, do projeto, então, é conciliar todas as dimensões e chegar a esse ponto de desenhar cenários para o Brasil em 2035, e aí a nossa tarefa vai ser monitorar isso, certo? E tentar traçar uma estratégia para o cenário que a gente acha que é mais desejável. E é isso que a gente está se propondo, enquanto a Secor, mobilizar os atores institucionais e da sociedade civil a se engajar nesse processo. O planejamento, eu, pelo menos, julgo como muito importante. E hoje, essa limitação à agenda de gestão é preocupante. Eu acho que a Secor está cumprindo um papel fundamental de não deixar uma ideia de planejamento de mais longo prazo ser esquecida. É isso. Obrigado. Você aprendeu direitinho, Leandro. Os elementos básicos, né, da descrição de um bom cenário estavam aí presentes, os atores, a descrição da trajetória, né, posicionando-se no final do horizonte temporal e contando as histórias com títulos bastante provocativos, né. Esse é um trabalho realmente instigante que a gente está conduzindo, eu estou ajudando, né, na condução. E essa pesquisa que ele relatou, nós já fizemos algumas análises, né, em termos de mineração de texto, com as primeiras respostas que a gente recebeu, são bastante instigantes, realmente, como é que as pessoas conseguem efetivamente se transportar, né, do presente para o futuro. A gente provocou se pensar 2100 e depois voltar para 2035, para a gente sair dessa visão da crise e conseguir ver que existem outras saídas para o nosso país, né, que a gente tem saída disso, né, e não só ficar com o olhar da crise. E o que mais me chamou a atenção, apesar de não ser uma novidade, mas a palavra, né, porque mineração de texto ele trabalha muito com contagem de palavra, né, a palavra que aparece com maior destaque é educação, ou seja, há quase que um consenso em todas as pessoas que responderam, né, destacando a importância da educação.